nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. É o que o Senhor está falando para nós. Aleluia. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua terra, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que pode imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Te abençoarei. É o que o Senhor diz pra você hoje, tá? Te abençoarei. Eu quero dizer pra vocês que nós, todo o time da Hábito, somos abençoados só por estarmos aqui. Nós vamos falar sobre finança, nós vamos falar sobre mentalidade financeira, mas nós sabemos que existe uma riqueza que também está aqui. Vocês têm desfrutado dessa riqueza. Vocês vão aprender muito sobre finanças hoje, pode ter certeza disso. Eu gostaria que vocês estivessem de coração aberto, de mente aberta. Nós dizemos que nós não somos o dono da verdade, a única verdade absoluta é Cristo. Então que você possa escutar tudo com muita sabedoria, tá bom? Nós agradecemos em nome de Jesus. Eu queria que vocês aplaudissem ao Senhor. O Whindersson Alves vai continuar. Aleluia. Graça e paz. Boa noite, pode se assentar. Estou apaixonado por essa igreja. Meu Deus do céu. Gente do céu, 2 horas aqui foi o suficiente para se apaixonar. Obrigado, pastor. Vocês têm um pastor incrível, viu?
um pastor acima da média. E ó que nós conhecemos muitos pastores, e vocês estão de parabéns pelo coração, pelo zelo, o cuidado que o pastor de vocês tem, e pelo conhecimento dele. Eu tenho certeza que vocês vão para as nações, né? Que esse modelo o Senhor vai levar para outros lugares, porque realmente quem entra aqui se sente acolhido, e acolhido pelas pessoas, acolhido pelo líder, e acolhido pelo Espírito Santo. Amém? Meu nome é Whindersson Alves. Nós vamos passar 2 dias juntos, falando sobre finanças, né? Sobre dinheiro. E a primeira coisa que eu já quero falar para vocês, que o dinheiro não é do capeta, tá? Porque se fosse, né? Muitas pessoas acreditam que não pode ter muito dinheiro, porque se ela ter dinheiro, vai se desviar do caminho do Senhor. Mas se isso fosse acontecer, com certeza iria chegar um caminhão de dinheiro lá na sua porta, descarregando só para você se desviar, tá bom? Eu tenho uma frase que eu uso, que é a riqueza é uma poderosa combinação de criação e de gestão. Porque nós temos muitas pessoas que elas são ótimas em criação, eles são excelentes empreendedores, eles têm ideias fantásticas, né? E eles vão lá, se aventuram no negócio, eles abrem uma empresa, aquela empresa começa a dar certo, só que por eles não terem a gestão, aquela criação que eles teve, acabam indo por água abaixo. Só que por outro lado, nós também temos aquela pessoa que é boa somente em gestão. Ele só faz gestão do dinheiro, então ele ganha, ele produz lá 5 mil reais, porém ele administra muito bem esses 5 mil reais, e ele não consegue criar mais, então ele acaba tendo uma vida limitada, e por ele ter uma vida limitada, ele não tem a ousadia de empreender, ele não tem a ousadia de ir para cima e desejar algo novo. Então a riqueza é uma poderosa combinação de criação e de gestão, né? Nós temos que ser bom em criar, é como se fosse 2 pernas, né? Eu sou bom em criar, mas eu também tenho que ser bom em fazer a gestão. Faz sentido para vocês? Muitas pessoas acreditam nas crenças que foram enraizadas nas nossas origens, que o dinheiro corrompe, que para ganhar dinheiro outro tem que perder, que pobre só compra se for parcelado, que quem tem dinheiro faz dinheiro. Só que eu estou aqui para falar para vocês que todas essas crenças, elas são mentiras. Elas são mentiras que foram criadas para nos paralisar. Foram histórias contadas por papai e mamãe, ou por autoridades, ou pais substitutos, que nos fizeram paralisar. Eu sempre dou o exemplo de uma crença que é semelhante. Contar uma historinha, eu estou na sala de casa com meu filho, e meu filho pergunta, tem um copo de água, de vidro. Meu filho fala assim: papai, eu posso levar esse copo na cozinha? E eu falo: não, deixa esse copo aí. E aí o meu filho fala assim: tá bom. Só que daí ele vai lá e pega o copo. E quando ele pega o copo, ele sai e tropeça e derruba o copo, cai, molha o tapete, tudo. A minha reação, levanto e eu falo assim: moleque, por que você fez isso? Você não me escuta. Quando eu tenho essa reação com o meu filho, automaticamente eu estou estabelecendo uma crença nele. E qual foi a crença que eu estabeleci? Ele pensa: poxa, eu não posso tentar, porque toda vez que eu tentar, eu vou levar gritos, o meu pai vai brigar. Então aquela criança cresce com medo de empreender. Ela cresce com medo de arriscar, porque ela tem
para ela que toda vez, lá no subconsciente, que toda vez que ela for empreender ou começar algo novo, alguém vai vir dar bronca nela. Faz sentido? Quando nós falamos de dinheiro, não tem como nós falarmos sem lembrar de um povo. O povo judeu. O povo judeu, eles são 15 milhões. 7 milhões estão em Israel e 7 milhões estão espalhados pelo mundo. Queridão, não está? E 7 milhões estão espalhados pelo mundo. Eles representam menos de 1% da população mundial. Mas é um povo que carrega uma riqueza com eles. 52% do PIB mundial, 52% da riqueza mundial está na mão desse povo. E olha que eles são menos de 1%. 80% das pedras preciosas estão com eles. Eles são a nação que tem mais prêmio Nobel da Paz. É um povo a ser estudado. É um povo que nós precisamos entender o que eles têm. Certo? Eles são os maiores responsáveis por equipamentos médicos. Eles são os maiores responsáveis por artigos científicos de medicina. É um povo que eles conseguiram ser um dos maiores exportadores cítricos sem ter um terreno propício. É um povo que é destaque na tecnologia. O pessoal ataca Israel de 100 mísseis, passa 3. E é uma nação que nunca eles iniciaram uma guerra. Eles sempre contra-atacam, eles nunca atacam. E mesmo eles sendo atacados, quando eles vão contra-atacar, eles avisam: nós vamos derrubar tal prédio. Eles vão revidar, mas eles avisam e falam assim: tiram os civis daí. Então é um povo muito sábio, um povo que a riqueza os persegue. Então nós temos que entender o que esse povo tem. Vocês concordam comigo que eles têm algo diferente? E esse algo diferente que eles têm, nós também temos. Amém? E aí que precisamos entender que nós fomos enxertados em Israel por Cristo Jesus. Obrigado, querida. Nós precisamos entender e ter a compreensão que nós já temos todas essas bênçãos que foi liberada para esse povo, nós já temos ela na nossa vida. Só que muitas vezes nós não desfrutamos. O porquê que nós não desfrutamos? Porque nós não estamos prontos para receber essa riqueza. Ou porque muitas vezes nós não achamos que merecemos. Eu sempre uso o exemplo de Gálatas 4, que fala assim, se o herdeiro for menino, não tem diferença do servo. Ele não consegue desfrutar de tudo aquilo que já é herança dele. Porque a bênção e a única palavra que tem sobre o povo de Israel é a de Abraão. Que Abraão, você será, em ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. E nós nos fazemos parte dessa palavra através de Cristo Jesus. Só que muitas vezes nós nos comportamos com uma maneira assim, existe um palácio muito bonito, e lá dentro tem pessoas desfrutando, e muitos ficam olhando do lado de fora, falam assim, que legal aquele palácio, olha, lá tem festa, lá tem riqueza, a fortuna mundial está lá com aquele povo. Só que aí, Cristo Jesus veio e abriu o portão, falou assim, entra, é seu por direito. E Ele nos convida a vir desfrutar disso aqui. Só que muitos ficam do lado de fora falando, não, a riqueza não é para mim, dinheiro não é para mim. Não, para mim, eu quero só o amor de Cristo. Eu só quero deixar claro para vocês que eu estou falando de finanças, porque é o que eu sou apaixonado e eu fui chamado para falar de finanças. Só que finanças não se resume a Cristo, certo? Cristo, Ele é completo. É como se eu fosse em um restaurante e escolhesse um restaurante só porque os talheres são bonitos. Não, nós escolhemos Cristo porque Ele é muito maior que qualquer finanças.
Não estou ensinando que o reino de Deus é dinheiro, porém eu estou ensinando que o dinheiro é uma equação do reino de Deus, e que nós podemos desfrutar disto. Só que o reino de Deus é muito maior do que as finanças, certo? Então, nós temos a oportunidade de entrar dentro desse reino, dentro desse palácio, e desfrutar das riquezas do Senhor. Só que muitos de nós acostumamos ter uma mente de pendente, de ficar, Senhor, eu não vou entrar lá no palácio, eu não vou tomar posse do que é meu, mas me dá esse negocinho, me concede isso aqui, sendo que posse, você não tem que pedir, você não tem que ficar pedindo, você tem que assumir. Aquilo que é seu, você tem que assumir, você tem que pegar por direito. E se você não pegar isto por direito, você está tendo um comportamento de menino, e de um menino mimado. Porque muitos acham, e de um menino rebelde também, não, isso aí eu não aceito. Então, a riqueza do povo judeu está sim, para eles e para nós, amém? Olha para quem está do seu lado, fala assim, toma posse então. Decisões definem o nosso futuro. A decisão que você pode tomar hoje, de assumir o teu lugar, assumir tudo aquilo que Cristo já conquistou para você, não somente a salvação, porque nós podemos reinar com Cristo aqui. Nós temos um convite do Senhor para isso. Amém? Faz sentido para vocês? Eu quero falar para vocês um pouquinho da mentalidade que muitos têm, o comportamento de muitas pessoas, por isso que elas não conseguem prosperar. E são 4 tipos de pensamentos. E o primeiro é esse aqui, que é o pensamento do empregado. É aquela pessoa que ela coloca, em primeiro lugar, a segurança. Ela sempre está colocando em jogo assim, não, eu não vou sair desse emprego, porque aqui eu tenho segurança. Eu não vou sair desse emprego, porque senão vai faltar alimento em casa. Aqui eu estou tranquilo. Só que ele nunca ousa, ele nunca pega o que Deus já concedeu para ele. Não estou falando que você tem que sair daqui amanhã e falar, vou abrir meu próprio negócio. Não, tudo existe planejamento, certo? Porém, você pode sonhar e ousar, ir além, e viver do melhor do Senhor. Porque muitas pessoas, elas acreditam que se elas tiverem um salário de 5 mil como funcionários, estão muito bem. Só que isso é um pensamento muito medíocre. Porque com 5 mil, você não consegue se sustentar, você não consegue dar o melhor para os seus filhos, você não consegue honrar seus pais, você não consegue ajudar nas obras sociais, você fica limitado, por mais que você faça uma boa gestão, porém você é uma lagoa, você não consegue abundar. E quando eu falo isso, eu estou falando com muito amor, coloca amor nas palavras, tá? Não estou falando, não, tem uma vida ali que você não quer o melhor. Eu estou falando que é preciso mudar o nosso pensamento, e parar de ter um pensamento de 5, de 6 mil, e sim, eu preciso de muito mais. Só que muitos não vão conseguir esse muito mais como funcionários. Muitos só vão conseguir romper essa faixa salarial se começar um novo negócio. Eu me lembro que eu estudo, eu leio bastante, e um dia eu estava sentado na sala de casa, estudando, já era de madrugada, e minha princesa vem do quarto, eu estou lendo o livro, e nessa época eu era funcionário, eu comecei como tosador de animais, de cachorro, eu era tosador, daí comecei a ser gerente do Banho Tosa, depois fui gerente de uma loja, e depois fui gerente de uma rede de 5 lojas, nós fomos construindo o processo junto. E quando eu era esse gerente de 5 lojas, ali eu estava muito tranquilo, eu estava na minha zona de conforto, só que eu estudava muito para fazer eles crescerem. E eu estava sentado na sala e vem minha princesa do quarto, e ela vem
O marido conhece quando a esposa está vindo andando diferente, né? Aí, ela olha para mim e fala assim: amor. Eu falo: oi, princesa. Até quando? Até quando o quê? Até quando o passarinho vai ficar dentro da gaiola? Eu falei: hã? Você está doido? Até quando o passarinho vai ficar dentro da gaiola? Amor, está na hora de você voar. Você não vai pedir as contas lá no seu emprego. A esposa sábia edifica o seu lar. Aquilo foi como um choque dentro de mim. Mas, como todo bom homem tem uma boa resposta: dentro da gaiola tem comida. Dentro da gaiola tem segurança. Porque até aquele momento eu buscava segurança para a minha vida. Foi quando eu decidi, mais uma vez, mudar a minha história. Foi quando, com um conselho da minha esposa, eu decidi ir lá e pedir as contas onde eu trabalhava. Eu decidi começar uma nova história de empreender. E essa nova história de empreender foi o que começou a transformar a minha vida. Está fazendo sentido para vocês? Vocês estão olhando? E aí, eu entrei na segunda classe de pessoas. Então nós temos o empregado. Que o empregado, gente, ele trabalha para sobreviver. Só para sobreviver. Vocês ainda tem praia aqui perto, né? Mas para quem está lá para cima, trabalha o ano inteiro para vir para a praia. Para sobreviver. Só para passear uma vez no ano. Então o empregado é 100% dele. Então, se ele está indo trabalhar, se ele sofreu um acidente, quebrar a perna, se ele tem um salário de 3.000, ele vai ser encostado pelo INSS, e lá no INSS ele vai ganhar um salário de R$ 1.040. Então, ele tinha uma renda de 3.000, automaticamente a renda caiu para R$ 1.040, e ele tem todas as contas da casa para pagar. Então, o empregado é 100% dele. Só que a próxima categoria, que é o autônomo, que é 35% da população, ele não tem muita diferença do empregado. A única diferença é que ele está exausto. Quem que é empresário aqui? Tem empresários? A única diferença é isso aqui, que ele está exausto, ele tem que trabalhar o dobro, a responsabilidade dele é muito maior. Se antes, quando o empregado se preocupava em pagar o aluguel só da casa, colocar as compras, como empresário, agora a preocupação dele é pagar o aluguel da casa, pagar o aluguel da empresa, pagar o salário dos funcionários, pagar os impostos e sobrar um lucro para ele. Então ele tem que correr mais e ficar muito exausto. A média dos empresários, microempresário, eu sempre uso uma historinha, que é a história do Joãozinho. Joãozinho, ele era um excelente padeiro. Pensa em um pão gostoso. Joãozinho era um excelente funcionário e fazia um pão de primeira. E aí ele conversou com a esposa, conversou com os amigos, e todos os amigos falaram assim: João, acredite em você, comece a empreender, abre uma padaria. E aí o João se empolgou e falou: é isto que eu vou fazer, eu vou abrir uma padaria. Ele foi lá, pegou o acerto dele e investiu numa padaria. E o João começou a acordar às 4 horas da manhã. Ele ia lá abrir o estabelecimento dele. Só que o pão do João, de fato, era muito bom. João, ele fazia o pão com muita perfeição. Então, a padaria do João começou a crescer. Só que, conforme começou a crescer, ele teve que começar a contratar funcionários. Só que aí o João se deparou com a primeira dificuldade para fazer a gestão de um negócio: são pessoas. E João, ele só era perito em fazer pão e não em gestão. Só que o João começou a lidar com as pessoas mais ou menos. Só que daí ele teve uma equipe que era muito irresponsável. Então o João começou a acordar às 4 horas da manhã, só que começou a trabalhar até às 10 horas da noite. E chegava em casa exausto. O João já não tinha mais tempo para a esposa e nem para os filhos.
E com o passar do tempo, o João não tinha nem mais tempo para congregar. O João foi abandonando a fé, o porquê? Ele tinha que trabalhar de domingo a domingo na padaria, simplesmente porque ele não entendia de gestão. O João era um ótimo padeiro, porém, ele não sabia de gestão. E essa é a realidade de muitos dos nossos micros e médios empresários. Faz sentido para vocês? Não tem várias pessoas que abrem os negócios e por falta de gestão eles quebram. E os negócios não quebram porque ele não é bom. Não, a mecânica não quebra porque ela não é boa, porque o mecânico não sabe consertar carro. Na maioria das vezes ela quebra porque ele não sabe fazer gestão. Ele não tem gestão de lucros, ele não tem gestão de pessoas, ele não tem gestão do negócio. Então, um bom empresário, quando está nessa condição de autônomo, você já chegou nessa condição porque você é bom no que você faz. É uma perna. Agora, se você quer prosperar, e nós temos pessoas, né, no nosso ciclo que prosperaram muito como autônomo, mas eles prosperaram porque eles se tornaram bons em gestão. Se você parar para analisar, todas as pessoas que você conhece que prosperaram como autônomo, não foi porque ele era um bom pedreiro, ele prosperou porque ele era um bom gestor. A única diferença, nós vemos pedreiro que anda com um Fusquinha, e nós temos pedreiros que andam de Hilux. Qual que é a diferença dos dois? Os dois não sabem fazer casa, porém, um entendeu sobre gestão, porque a maioria dos empresários autônomos, eles acreditam que eles têm que fazer tudo. É como se fosse uma pirâmide. Tem o operacional, o tático e o estratégico. Os autônomos, eles acreditam que eles têm que ser operacional, que eles têm que fazer o lanche, eles têm que cobrar, eles têm que fazer a entrega. Eles acreditam que eles têm que arrumar o carro, eles têm que dar atenção para o cliente. E eles falam assim, ó, se eu sair daqui, o meu negócio quebra. A maioria dos autônomos, eles se tornaram escravos das suas próprias empresas. Eles não conseguem sair dos seus negócios. O porquê? Eles estão muito envolvidos no operacional. Só que com essa mentalidade de operacional, eles não conseguem passar para o próximo nível, que é ser um tático, que é fazer a gerência da empresa. E aí eles não conseguem alcançar o estratégico, que é aquele que olha de cima, ele se torna um bom líder e ele começa a delegar as coisas para as pessoas fazerem. Faz sentido? Então, o maior segredo para um autônomo prosperar, e é o que nós fazemos constantemente como consultores empresariais, é tirar o empresário do operacional e colocar o empresário no estratégico. Porque o empresário precisa ter tempo para pensar na sua empresa. Muitos empresários não fazem gestão de lucro, eles não sabem o que é lucro. E muitos não sabem, eles acreditam que eles tirando um salário já está bom. Não, uma empresa ela precisa ter lucro, a empresa, o empresário ele precisa ter um prolabore e pagar todas as contas. Ok? O empresário, ele tem a mentalidade que primeiro eu me pago e depois eu pago os outros. Um empresário da maneira certa. Agora, a maioria dos empresários, ele paga todo mundo e o que sobrar ele pega para ele. Faz sentido? Então, esta é a segunda categoria de pessoas, né? Tem muitos Joãozinhos espalhados pelo Brasil que pararam de ter tempo com as suas famílias, que os lares estão destruídos, que os filhos estão crescendo com um pai ausente, e tudo isso porque o sonho se tornou um pesadelo. Só que é possível você empreender, sim, é possível, mas você precisa entender do que você é bom e se tornar perito em gestão, ok? O terceiro nível é o dono do grande negócio. São aquelas pessoas que elas já contratam os melhores para trabalhar para elas, né? Eles se tornaram, tem mais de 500 funcionários, segundo a revista Forbes,
para se tornar um grande empresário, leva em torno de 25 anos, onde você vai ter os melhores gestores fazendo tudo para você. Então, desse lado, eu tenho o empregado e o autônomo, que é 100% deles. Eles trabalham e é 100% deles. Do outro lado, eu tenho o grande empresário, que aqui ele já trabalha para viver. Ele trabalha para desfrutar do melhor dessa terra. E ele pega contratos melhores. E se ele sofrer um acidente, se acontecer algo, não vai mudar nas finanças. Por quê? Ele entendeu que ele precisa colocar o dinheiro para trabalhar para ele. É 100 pessoas trabalhando para um. Enquanto ali é 100% de o empregado e o autônomo, aqui é 100 por um. É mais vantajoso eu ganhar R$1 de 100 pessoas do que eu ganhar 110 de uma pessoa. Porque se esse aqui quebrar, acaba tudo. Mas ali, se 10 parar, eu ainda continuo com 90. E esse é o jogo do dinheiro. Eu preciso entender que eu preciso fazer o dinheiro trabalhar para mim. Enquanto esse pessoal aqui entendeu que eu vou trabalhar, eu vou colocar o dinheiro para trabalhar para mim, essa galera aqui trabalha pelo dinheiro. E quando aqui trabalha para ganhar dinheiro, trabalha apenas para pagar contas. Porque eles já têm todo o planejamento de conta. Esse mês está acabando uma conta. No próximo mês eu já sei o que eu posso comprar. Eu já sei o que eu vou colocar no lugar. Então, aqui existe o grande segredo. Eu preciso fazer o dinheiro trabalhar para mim. Que é o que o grande empresário descobriu. Faz sentido para vocês? E a quarta categoria, que é o investidor, que é 1% da população. Até mesmo porque muitos não fazem planejamento anual. Apenas 3% da população brasileira, eles fazem planejamento anual das suas finanças. É assustador. Muitos não entendem para onde estão indo com as suas finanças. Eles estão deixando a vida levar. Mês após mês, eles pegam o seu salário e falam assim, vou pagar o que dá. E vou sair pagando. Então, esse grupo de investidor, eles entenderam que eles podem investir. Eles entenderam que eles podem sair de autônomo e se tornar um investidor. Eles descobriram que eles podem sair de empregado e se tornar um investidor. E deixa eu trazer um alerta aqui para vocês, e com muito amor, com quem trabalha com marketing multinível, tá? Não estou falando que não se deve entrar, porém muitos usam esse gatilho desse 1%, para entrar no marketing multinível. E não é isto que vai transformar a sua vida. Tá? Mudanças acontecem rápido, só que resultados são demorados. Então, quando nós falamos desse 1%, o primeiro passo é você começar a organizar as suas finanças e fazer um colchão de reserva. O que nós mais vimos nessa pandemia foram pessoas que eles estavam acreditando que o futuro era a bolsa de valores. Então eles estavam pegando todo o dinheirinho deles e colocando na bolsa de valores. Só que eles não tinham nenhum colchão de reserva. Então precisa eu ter um colchão de reserva. Quando eu falo de ser um investidor, que vocês vão entender daqui a pouco qual conta usar, não estou falando de você sair e investir no seu dinheiro. Mas primeiro você ter uma mentalidade de ajuntar para depois investir. Ok? Faz sentido? Todos nós buscamos, em primeiro passo, segurança. Tem muitas pessoas que estão buscando dinheiro e estão pulando o quesito segurança. E aí não ficam completos emocionalmente, que é o que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Ok, pessoal? Esse é o quadrante do Robert Kiyosaki. Se vocês quiserem anotar o nome do livro, Pai Rico e Pai Pobre, ele faz muito sentido, tá? E transforma as nossas finanças. Pessoal, cada 50 minutos, nós vamos dar um intervalo para vocês tomarem uma água, tá bom? Ir ao banheiro.
E nós estamos com a nossa equipe, eles estão com uns papelzinhos para vocês fazerem perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta do assunto, anota, entrega para eles que eu vou respondendo. Ou respondo hoje, eu vou estar respondendo amanhã, tá bom? Então agora nós vamos dar início ao nosso primeiro intervalo. 10 minutinhos eu chamo vocês. Conversa do assunto, discutem. Obrigado.